Senhor presidente. Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil. Nesta semana, a palavra comunicação entrou em evidência. Primeiro porque o presidente da República recriou o Ministério das Comunicações, dando a um político do Centrão o comando da 23ª pasta do governo, que se elegeu prometendo um teto de 15 ministérios. O que comunica Bolsonaro a partir dessa ação? Tivemos nessa semana também uma mudança de discurso de outro político que está sob os holofotes, mas não da maneira como gostaria. Wilson Witzel foi alvo de uma operação da Polícia Federal por denúncia de fraude nas medidas emergenciais de combate ao coronavírus. Em 26 de maio deste 2020, ele disse o seguinte: o que aconteceu comigo vai acontecer com outros governadores considerados inimigos. Continuarei lutando contra esse fascismo que está se instalando no nosso país, contra essa nova ditadura de perseguição. Até o último dos meus dias, não permitirei que, infelizmente, esse presidente que eu ajudei a eleger se torne mais um ditador na América Latina. Bom, em 9 de junho, o tom era, digamos, um pouco diferente. Eu continuarei crítico, de forma sempre respeitosa, como sempre fui, e espero que o presidente possa me receber para que a gente converse. Tenho recebido apoio do governo federal recentemente. Apesar dos nossos embates críticos, eu tenho percebido que o governo federal tem se aproximado do Rio de Janeiro. O que comunica essa nova postura do governador do Rio de Janeiro e bem na semana em que teve aprovado contra si um processo de abertura de impeachment? Começa agora o Baixo Clero, o podcast de política do UOL, que vai falar também sobre o anúncio do governo de São Paulo de parceria com a China para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. E também o vai e vem do Ministério da Saúde na divulgação dos números da Covid-19 no Brasil. No último bloco do Baixo Clero, você sabe, tem a frigideira. 2 personalidades são escolhidas pelos colunistas do UOL para serem fritas. Quem são os colunistas? Ah, você já conhece. Diogo Schelp e Carol Trevisan. Tudo bem, gente? Tudo bem? Oi, Carla. Oi, Diogo. Olá. Opa! Gente, vamos começar falando do Ministério das Comunicações. Essa veio de surpresa, hein? Que análise a gente pode fazer da escolha de Fábio Faria para o comando, Diogo Schelp? Bom, é a rendição completa à velha política que o presidente Jair Bolsonaro tanto criticava, né? Mas trata-se da velha política ruim, não da velha política boa. A velha política ruim é essa de distribuição de cargo, inchar a máquina pública, apesar de uma nota que eles fizeram, né, muito claramente ali, dizendo que não teria criação de novos cargos, quer dizer, se usaria a mesma estrutura e tal, mas deram um jeito para encaixar ali, para encontrar um lugarzinho, com o propósito claro de garantir a sobrevivência política do presidente Bolsonaro. Como eu já disse antes, é a única coisa que ele tem no foco, né? Não é combater a pandemia, até no estágio atual que a gente está. Ninguém mais espera isso do presidente, pelo visto. Então, o que ele faz para conseguir essa sobrevivência política? Em 2 pilares ali, né? Primeiro, conseguir cobertura de imprensa positiva, que é algo que preocupa muito o presidente, o que mostra a importância da imprensa profissional, né? Então, o Faria, o deputado, ele é genro, né, do Silvio Santos, do SBT. Então, é uma aproximação ali com o SBT de Silvio Santos, né? É quase uma aliança de sangue, né? Porque tem essa coisa familiar. E atraiu o PSD do Gilberto Kassab, né, partido do Centrão, para perto. Então também consegue ali agradar um dos partidos que integra o Centrão, que são esses partidos fisiológicos do Congresso Nacional. O que dá para esperar daqui para frente? Eu acho que talvez ele vai desmembrar outros ministérios para conseguir mais outros carguinhos de ministro. Por exemplo, da Justiça e Segurança Pública, que ele já quis dividir em janeiro, e que está no radar do presidente, ele já falou isso algumas vezes. Talvez seja o próximo ministério a ser desmembrado para criar mais um cargo de ministro
para alguém do Centrão. Pois é, e Fábio Faria, do PSD, como disse o Diogo, também próximo do presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia, eles se conhecem. Rodrigo Maia, inclusive, elogiou essa indicação de Jair Bolsonaro para o novo ministro das Comunicações. Ô, Carol Trevisan, que relação tem essa ação com os pedidos de impeachment que a Câmara recebe contra o presidente Bolsonaro? E aí eu vou aproveitar para inserir as perguntas da nossa audiência. Eu lembro, sempre enviadas, né, pelo perfil do UOL Notícias, pelo Instagram e também pelo Twitter, @UOL Notícias. Vamos lá, @Tito Hernani. Ele pergunta se o TSE caça ou não a chapa Bolsonaro-Mourão. A gente tem parte da resposta, né, por causa de uma definição nessa semana. @Fernando TDM pergunta por que a justiça tem tanta paciência com Bolsonaro. E @Cláudia Jaqueline AC. O impeachment de Bolsonaro sai ou não sai, Carol Trevisan? Antes de responder aos nossos seguidores, ouvintes, eu queria acrescentar o que o Diogo falou sobre o Fábio Faria, que ele tem um perfil mais de dialogar, e por isso ele tem uma certa proximidade com os dois presidentes, né, presidente do Senado e presidente da Câmara, e com isso ele pode ser que ele seja um negociador para o Rodrigo Maia atrasar um pouco mais também a abertura do impeachment, ainda que eu acho que esse é um processo que está em amadurecimento e em breve pode entrar na pauta. A outra questão que eu vejo em relação ao Ministério das Comunicações, que na minha opinião não deveria ter sido extinto, é o fato de que lá também entra o guarda-chuva da SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo. Então, será que vai ter uma mudança na comunicação do governo em relação ao que estava sendo feito antes pelo Fábio Van Garten? Fábio Van Garten vira secretário executivo nesse ministério e sempre esteve ali junto aos filhos do presidente Bolsonaro nessa comunicação agressiva, muitas vezes violenta e muitas vezes também negacionistas, né? Será que o ministro Fábio Faria vai seguir essa linha ou será que vai haver mudança? Isso é algo que a gente tem que observar. Sobre a cassação da chapa no TSE, essas coisas são lentas mesmo, né? Não adianta a gente querer acelerar esse processo, porque eles estão no momento ali, tanto o Supremo como os ministros do TSE estão ali analisando as provas, né? Essas provas precisam ser robustas, não dá para você, de repente, parar essas duas instituições para fazer uma análise superficial, é muito grave mesmo, uma cassação de uma chapa presidencial, né? Então a gente tem que ver isso. A outra questão relacionada ao impeachment que eu também gostaria de trazer, até ouvir a opinião de vocês, seria, no caso de um impeachment, um vice-presidente que seguiria a mesma linha do presidente, diferente do que a gente já viu antes, né? A professora Maria Hermínia traz essa questão, e então agora a gente teria o Mourão que seguiria o que o presidente Bolsonaro já faz, e no caso do Collor a gente teve o Itamar, no caso da Dilma o Temer, que eram diferentes do que o presidente que estava em vigência, né? Então, acho que isso também limita um pouco a questão do impeachment. O que vocês acham? Eu acho interessante, eu acho que o caminho do TSE é mesmo mais difícil, justamente pela gravidade que a Carol apontou de você caçar uma chapa sem ter provas muito robustas, né? Algo realmente muito, muito sério. O impeachment é um processo político votado pelo Congresso e julgado pelo Congresso, então é um caminho mais, digamos, mais fácil e já aconteceu algumas vezes na nossa história, como vocês bem sabem, inclusive recentemente. Então, e eu concordo com a Carol, né, nessa questão do Mourão, né? O Mourão ainda já não deixa dúvida em relação aos rasgos autoritários dele, né? Ele já deixou claro isso em alguns artigos, mas o Mourão também é uma pessoa, é um general com uma formação muito mais pragmático do ponto de vista de gestão, né? Por exemplo, recentemente, ele agora que é encarregado da questão da Amazônia,
ele conseguiu se reunir, por exemplo, com os representantes diplomáticos da Alemanha e da Noruega para discutir a questão do Fundo Amazônia. Não que ele tenha convencido esses países a retomar investimentos, mas só o fato dele ter sentado para conversar, então ele tem um perfil mais pragmático e menos de quando é necessário, quando tem interesse em obter alguma coisa, e menos de sair fazendo né, discussões ideológicas ou ofensas ideológicas, né? Então, ele seria diferente de Bolsonaro nesse sentido, né? Então, acho que são coisas a considerar aí. Agora, impeachment é uma coisa que depende muito também de apoio popular, né? Então, se tem um grande clamor popular, e o Bolsonaro ainda tem 1/3 de aprovação. 7 de junho, a gente teve as manifestações, né, em diferentes estados, nas principais capitais brasileiras. Em São Paulo, inclusive, a gente teve as manifestações favoráveis ao governo Bolsonaro na Avenida Paulista e as manifestações pró-democracia em outro ponto da cidade, porque a justiça proibiu manifestações antagônicas acontecendo simultaneamente, né, em um mesmo ponto da cidade de São Paulo. O que essas manifestações falam sobre o apoio popular ao presidente da República na avaliação de vocês? Elas demonstraram força? Porque, apesar da pandemia, né, apesar dessa orientação de distanciamento social, as pessoas acabaram se encontrando, né, e se mobilizando. Então, Carla, com certeza essas manifestações são importantes para pressionar o governo Bolsonaro a se centrar, né, e conseguir fazer medidas eficazes para o combate à pandemia, e entre outras questões que o governo precisa dar conta, né? O governo Bolsonaro tem se demonstrado, sobretudo, uma musculatura artificial, gerida principalmente pelo esse impulsionamento que empresários faziam de fake news nas redes, né? Então, essa musculatura artificial aí, muito anabolizante, né? Se você dá muito anabolizante, dá problema no coração e também de impotência. Então, isso, com a pressão das ruas e, sobretudo, a pressão do Congresso, do Supremo e dos governadores e o consórcio da imprensa em relação àquele apagão que o Ministério da Saúde resolveu cometer também recentemente, no começo da semana, fizeram com que o governo, esta semana, recuasse na maneira de existir. Então, agora, a gente viu o Bolsonaro convocar uma reunião de ministros em que não se falou nenhum palavrão, ou seja, artificial, e nós estamos vendo uma baixada de tom também nessa comunicação do governo. Então, me parece que as ruas fizeram, sim, pressão sobre o governo, fizeram sentido. Inclusive, até os bolsonaristas estão percebendo isso e vendo que, bom, teve menos de 100 pessoas na Paulista, né? Claro que o Bolsonaro desmobilizou, justificando, não sei exatamente o que é, pandemia, não pode ser, né? Porque ele vai visitar todas as manifestações sempre que tem, mas querendo que não houvesse confronto, né? Como se ele fosse um apaziguador, e todo mundo sabe que ele não é. Então, não adianta ele ter essa figura artificial querer vestir essa máscara de apaziguador e de pessoa que dialoga, que não está colando. E as manifestações têm sido, sim, importantes, mas é necessário observar que ainda estamos no meio da pandemia. E, no fim, não teve confronto mesmo, né, Diogo? Até existiu uma certa expectativa por parte do governo Bolsonaro, uma observação, uma grande mobilização policial, né, nas principais capitais, mas não teve confronto, não. Em relação aos protestos, né, que não são protestos, né, manifestações a favor de Bolsonaro e tal, é difícil você mobilizar muita gente para se manifestar a favor de alguma coisa, né, no sentido de defender um político ou coisa que o valha, né? É muito mais fácil você mobilizar quando as pessoas estão muito frustradas, muito indignadas com alguma coisa, e aí o desejo, né, o ímpeto de ir para a rua e se manifestar é muito maior, né? Então, de fato, como a Carol falou, eu acho que mostra bastante que o apoio do Bolsonaro é muito anabolizado pela militância digital e que esse clamor popular assim não existe, né?
da forma como ele gosta de fazer crer que existe, né? Quando ele sobe num cavalo e tal, e sai andando no meio das pessoas, ele provoca uma imagem, né? Ele produz uma foto-op, como se diz, né? Em outros países, né? Uma oportunidade de foto que faz parecer que ele está em cima do cavalo cercado de uma multidão, mas quando você pega a imagem mais de longe, você vê que não é, né? A questão de brigas e tal, foi uma coisa que eu escrevi recentemente, e assim, tem que tomar muito cuidado para não provocar uma bola de neve, né? Quer dizer, os manifestantes fazerem algo que dê justificativa para a polícia sair correndo atrás deles e batendo, como aconteceu um pouco no domingo, né? Alguns manifestantes saíram da rota que eles tinham permissão para percorrer, e por causa disso foram perseguidos e tal, e teve alguns episódios ali de violência policial. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque, primeiro, ninguém quer ver cenas de violência, e segundo, isso pode contaminar, digamos assim, a imagem desses movimentos, que são movimentos arriscados pelo simples fato de estarem ocorrendo em meio a uma pandemia onde as aglomerações devem ser evitadas. Pois é. Bom, vamos continuar falando em impeachment. Wilson Witzel parece estar vivendo um período que alguns classificam de tempestade perfeita, né? Denúncia contra as ações de combate ao coronavírus, bases farelando na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que está longe de ser das mais pudicas, né? Tomou uma derrota de lavada, uma lavada histórica na sessão que aprovou a análise do pedido de impeachment contra ele. Será que o Witzel se salva, Diogo? Queria saber da sua opinião. E aqui se deve essa mansada de discurso contra o Bolsonaro, né, que a gente veiculou aqui no início desse episódio. Você tem algum palpite? Só palpite, né? Não dá para ter certeza de nada, né? Mas ele parece convencido de que Bolsonaro tem como interferir para salvar a pele dele, né? Porque ele está numa situação complicadíssima. Possivelmente ele sequer imagina que vai conseguir salvar o cargo na atual circunstância, porque pela maneira como o impeachment foi aberto na Assembleia, né, ele parece já foi aberto, o impeachment já foi aberto como um governador derrotado, né? E lembrando que talvez a grande preocupação de Witzel seja ter o mesmo destino que os outros governadores antes dele, né? Os 4 governadores antes dele passaram pela cadeia, né? O Garotinho, a Rosinha, o Pezão, o Sérgio Cabral, que está preso até hoje e é recordista de anos, né? De acumulação de anos de condenação. A gente tem que lembrar do Moreira Franco também, né? Que apesar de ter sido preso em outras circunstâncias, ali envolvimento com o governo Temer, acabou passando também, só para engordar um pouquinho mais essa lista, tá, Diogo? Pois é, então a jurisprudência ali pro governador Witzel, que aliás é juiz, né, revela que ele tem motivo para se preocupar. Então, sinceramente, me parece uma medida desesperada do Witzel, achando que Bolsonaro poderia livrar a pele dele. O que é interessante, porque volta aquela questão de se Bolsonaro tem ou não interferido na Polícia Federal e se essas operações tiveram ou não o dedo do governo federal, considerando que a deputada Carla Zambelli teve acesso privilegiado à informação da operação e assim por diante. Pois é. Ô, Carol, tem algum palpite? Dá para acreditar nessa fala do Witzel? Na primeira ou na segunda, né? Dá para acreditar em alguma das duas? Olha, me parece pouco confiável o governador do Rio. Inclusive, ele conseguiu fazer o feito que foi juntar PT, PSOL e PSL, né, nesse processo de impeachment. É uma unanimidade, praticamente, né? Mas é interessante porque se a gente for olhar para a campanha, a gente vê que a gente sabia que ele não tinha competência para levar o governo de um estado como o Rio de Janeiro, que tem várias complicações. Inclusive, ele piorou os índices de letalidade policial no Rio. Então, ele não tem a defesa de nenhuma parte da sociedade ali fluminense. Então, acho que a situação dele está bastante complicada, né? E vamos ver o vice dele como vai, em caso de impeachment, como ele vai conseguir levar uma crise do tamanho que tem o estado do Rio, né?
Pois é, gente, assim, é muito, vou chamar de interessante para não chamar de outra coisa. A gente discutindo essas questões políticas, né, discutindo impeachment, discutindo base, discutindo centrão, apoio e tudo mais. Enquanto isso, ainda tem muita gente morrendo no Brasil, né? A gente está no meio da pandemia, Brasil, epicentro, né, do coronavírus no planeta, no hemisfério sul. O que está acontecendo no Brasil é inédito, né? A gente não conseguiu se espelhar no que aconteceu no hemisfério norte. Resultado, estamos aí contando os mortos todos os dias. E aí o presidente da República, ele mantém um ministro interino na saúde, mas cria um novo ministério para acomodar um aliado. Quando ele faz isso, será que ele sinaliza que deixou de vez de lado o combate ao coronavírus, Carol? Sim, na minha opinião, ele sinaliza que sim, inclusive porque isso justificaria o que ele vem dizendo desde o começo, né? Que se a gente não trabalhar com economia, se a gente não liberar o isolamento, o país vai morrer muita gente de fome e vai ter muitos desempregados. Parece que ele está querendo fazer um boicote para poder justificar essa defesa do fim dos isolamentos pelo país, né? Mas eu acho que é interessante a gente também olhar as iniciativas que estão acontecendo com mais seriedade. E não dá para negar que São Paulo está na dianteira desses planos de abertura desde o começo e também nos planos de quarentena. Milhares de vidas foram poupadas por causa da quarentena e do tempo que São Paulo teve para entender como é que funciona esse vírus, criar protocolos e depois poder estudar a saída disso. Não estou dizendo que o governo Dória é perfeito, tem sido perfeito, ou está correto em fazer essa abertura neste momento, mas estou dizendo que pelo menos temos como confiar que um governo está olhando para a questão da pandemia com seriedade, com cuidado, com ciência. O fato de o Gabardo, secretário, que foi secretário executivo do Mandetta, estar lá no momento em que o país vivia essa confiança no Ministério da Saúde, é um sinal disso, e a gente vai ver. É muito mais difícil também você fazer a reabertura do que você estabelecer a quarentena, né? O isolamento. Fechar é mais simples, mesmo que seja bastante complicado, do que abrir, porque a abertura implica que as pessoas tenham conscientização. Elas precisam estar conscientes de como elas vão viver nesse dia a dia, da aglomeração, das máscaras, dos sintomas ou não. Enfim, vamos ver o que pode acontecer, mas a gente não pode negar que tem um Estado que está à frente disso e que parece que está levando melhor o combate ao coronavírus. Diogo, eu queria ouvir você a respeito desse ministro interino ainda no Ministério da Saúde, né? E também a respeito do anúncio de hoje do governador de São Paulo, essa parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. Né, isso em meio à reabertura do comércio que a Carol citou em boa parte do estado de São Paulo. Será que esses sinais não podem, na verdade, passar a falsa impressão de normalidade nesse momento em que o vírus ainda está matando e muito? Olha, sobre o ministro da Saúde, interino, que já é praticamente um interino fixo, né, confirmado, né, não há nenhum sinal de que ele vai ser trocado no meio da pandemia, e também, sinceramente, provavelmente não faria muita diferença, porque se colocasse um ministro que seguisse a ciência, com conhecimento médico, Bolsonaro não ia fazer de tudo para boicotá-lo. E então ele tem um ministro ali que faz o que o chefe manda e sem questionamentos, né? Inclusive cometendo ali um monte de barbaridade com as estatísticas, o Brasil passando vergonha no exterior por causa da divulgação, né? A tentativa de mudar, que na verdade o problema não era você querer mudar o critério de divulgação dos dados que eram divulgados diariamente, mas de não querer fazer a consolidação dos dados passados e de fazer, né, de consolidar tudo em um número total, né? Então estava sendo feito de uma maneira que claramente se pretendia ocultar o aumento do número de mortes, né? Então esse que era o problema. No caso da vacina, é uma boa notícia, né, que se tenha a possibilidade de já testar uma vacina em humanos e no Brasil, e depois com a possibilidade de ter essa tecnologia aqui para produzir a vacina aqui
no Instituto Butantan, mas as pessoas precisam ter cuidado, não se descuidar, quer dizer, não se descuidar a partir desse momento, quando vem uma notícia dessas, porque uma vacina dessas, se provar eficiente, só estará disponível para vacinação em massa daqui a um ano, né? Então, isso é importante deixar claro. Sobre a abertura, pode falar, eu já estou emendando um assunto no outro aqui. Não, eu ia falar sobre uma outra boa notícia que o governo de São Paulo traz, é que o Hospital das Clínicas de São Paulo desenvolveu um protocolo, que foi divulgado esta semana, que diminui a média de pacientes em leitos de UTI de 15 dias para 12, um pouquinho menos que 12 dias, em média, o que significa que a cada 36 dias, um leito pode ser ocupado por 3 pacientes. E esses pacientes já sendo tratados com mais sucesso. Então, que esse tempo ganho também se revela nesse tipo de impacto que salva vidas, né? É bem interessante que que o Brasil tenha descoberto esse protocolo e possa também falar dele, se não fosse esses problemas que o Brasil tem em relação ao resto do mundo, né? Não, tem muita cobrança com relação à divulgação de dados positivos também, dos recuperados, né? Então, esse tempo ganho é um dado positivo também que tem que ser, claro, destacado, viu, Carol? Agora, vamos voltar a falar dos números, né, citados por vocês aí, esse desenvolvimento das políticas de combate à doença, com a divulgação confusa desses números de casos e de mortes, isso pode ter um efeito nocivo sobre a população, que já está um pouco confusa também, não, Carol? Essa falta de confiança que eu falei, esse plano de abertura, ele só vai dar certo se tiver uma confiança, porque é um momento em que todo mundo é responsável, todo mundo tem que participar, e a convivência depende do comportamento de cada um, é o coletivo, mas também é o individual, né, e esse comportamento vai ser decisivo para dar certo ou não dar certo. Vamos ver. Bom, o presidente, vou aproveitar que o Diogo falou sobre o Brasil passando vergonha lá fora, né? Os impactos para a imagem do Brasil. O presidente Bolsonaro aproveitou um deslize de uma das integrantes da Organização Mundial da Saúde com relação ao grau de transmissibilidade dos assintomáticos. Para quê? Para, mais uma vez, desacreditar a OMS. Gente, essa cruzada contra a OMS, né? O presidente Jair Bolsonaro ameaçando seguir os Estados Unidos e deixar a OMS, será que isso tem algum efeito a mais, né, sobre a imagem do Brasil no exterior ou não, Diogo? Olha, o Brasil não só está passando vergonha no exterior, como perdeu, enfim, uma grande oportunidade de se tornar uma referência nessa pandemia, né? Só uma questão aqui sobre a transmissibilidade, quer dizer, essa funcionária da OMS que fez essa declaração, ela estava se referindo a uma questão específica ali, ela não estava falando de todos os assintomáticos, até porque ainda se considera que as pessoas que vão desenvolver sintomas, mas ainda não desenvolveram, transmitem. E você nunca vai saber se a pessoa vai ser assintomática durante todo o período em que ela, né, da incubação do vírus, ou se ela vai ter, vai ser assintomática só no início e depois vai desenvolver sintomas. Então, o argumento de que essa declaração dela serviria para provar que o isolamento social não servia para nada é completamente falacioso, né? Essa semana eu entrevistei a professora Deise Ventura, da USP, que é coordenadora do doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública e que é presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, então ela entende muito bem tanto de questões internacionais quanto da questão de saúde pública, né? E ela disse o seguinte, que em outra gestão, o Brasil, eu vou dizer literalmente o que ela disse, o Brasil teria certamente se destacado como exemplo positivo de resposta à pandemia, né? Graças ao SUS, né, com grande potencial de difusão internacional de nossas estratégias. Mas o que aconteceu, infelizmente, foi o contrário. Somos exemplo de grave incapacidade de gestão. Quer dizer, o governo brasileiro, que tinha à disposição um manancial enorme de conhecimento, um país com a dimensão do Brasil,
com cientistas e pessoas da área médica de altíssimo nível, né, com um sistema de saúde que, com todos os problemas, e sucateamento e tal, é um modelo único, teria tido a oportunidade de ser um modelo, né, e de desenvolver estratégias que seriam copiadas no mundo todo. E, em vez disso, o Brasil virou piada. Nossa, Carol, dói, né, de ouvir isso, que o Brasil perdeu a chance de se tornar referência. E, de fato, no combate, por exemplo, a dengue, ainda que a gente tenha muitos problemas e não consegue vencer, mas os estudos com relação a dengue, chikungunya, zika vírus, doenças tropicais, o Brasil é referência nisso, né? O Centro de Pesquisas do Brasil são muito desenvolvidos e se dedicam demais a esse tipo de condição que é muito específica, né, do Brasil e dos países do hemisfério sul. Então, é triste, né, saber disso, que a gente poderia avançar nas pesquisas para conhecer o próprio coronavírus com essas especificidades do hemisfério sul e também com relação ao nosso sistema de saúde, né, Carol? Doeu agora essa do Diogo, viu? Vou te falar. Sim, e lembra como o Brasil lidou com a questão do HIV? Também foi uma referência mundial, tratamento de HIV. A gente teria tudo para poder ser essa referência e não estamos sendo. Ainda tem mais um problema, que é a imagem do Brasil em relação a investimentos estrangeiros. Quem que vai querer investir num país que é tão complicado, para não dizer um outro adjetivo? E que maquia números, né? Investidores não gostam de países que maquiam números. Porque transparência gera confiança, né? Se você maquia números na área de saúde, por que não vai maquiar números na área de economia e em outras áreas, né? Uhum. E ainda por cima atrapalha as outras pesquisas, né? Porque no fim de semana, quando a gente teve essa mudança aí de norma na divulgação dos números do Brasil, a Universidade de Johns Hopkins acabou tirando do ar os levantamentos com relação ao país por causa justamente disso, né? Fugiu ali aos parâmetros, aos padrões, gente, que vergonha. Bom, depois dessa, vamos fazer um intervalo bem rapidinho aqui. Em alguns segundos você acompanha o segundo bloco do Baixo Clero, podcast de política do UOL. Geração P é o podcast semanal do UOL sobre os impactos do coronavírus na nossa sociedade, economia e cultura. P de pandemia, de perspectivas e principalmente de projeções. Todas as segundas, quartas e sábados a gente traz um novo episódio. Você pode ouvir o Geração P e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br/Meu Negócio Não Para. Segundo bloco do Baixo Clero, podcast de política do UOL. E sem mais delongas, vamos direto para a nossa frigideira. Carol Trevisan, quem é que você frita? Bom, eu vou fritar o meu campeão de frigideira. Vocês sabem quem é? É o Guedes? Exatamente, Ministro Paulo Guedes. Ele vai para a minha frigideira essa semana, porque ele, pela terceira ou quarta vez, quer renomear o programa Bolsa Família, simplesmente para apagar a digital do governo Lula, que aumentou o Bolsa Família por todo o país, só que ele sequer conhece o próprio programa, porque ele fala que esse Renda Brasil, que ele quer inventar, seria para incluir os informais. Então, o ministro Paulo Guedes da Economia não sabe que os informais estão incluídos no Bolsa Família também. Então, o pipoqueiro, o cara que ficava na frente do estádio, o cara que cuida dos carros, enfim, esse tipo de trabalho informal está incluído no Bolsa Família. Além disso, ele também merece ir para a frigideira novamente, porque ele disse que descobriu recentemente os 38 milhões de invisíveis, né? Ele falou na reunião ministerial que Bolsonaro fez essa semana com menos palavrões. Então, é por isso que o ministro vai. Como é que ele vai fazer uma política pública para diminuir a pobreza se ele não tem conhecimento de quem são os brasileiros? Ô, ministro, é só andar na rua, né? Para conhecer esses milhões de invisíveis, entre aspas, segundo ele. Guedes, vai para lá, oi. Diogo Schelp, quem é que vai para a panela, na sua opinião?
Eu acho que eu sempre dou uma pistinha, né? Eu devia fazer alguma coisa assim para fazer mais surpresa. Mas eu vou colocar o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, o general, na frigideira, por essa questão, essa pataquada com os números, que, além de tudo, era uma tentativa inútil de esconder os dados, porque, evidentemente, como a imprensa, né, inclusive o UOL faz parte desse consórcio, formou ali um consórcio para ir atrás de números, né, confiáveis, que basta com algum trabalho, mas é para isso que serve a imprensa, recolher nos estados, né, esses números e consolidá-los, né, provavelmente com uma maior confiabilidade do que o Ministério vinha fazendo, e com a capacidade de desmembrar esses dados e assim por diante. Então, inútil, além de tudo. Teve também a reação do Judiciário a essa tentativa de maquiar os números, teve toda essa questão da vergonha que o Brasil passou lá fora, porque uma vez que você passa a imagem de que o Brasil maquia números, depois que você diz, não, mas a gente não está mais maquiando, você não consegue mais convencer ninguém, né? Então, assim, para resumir o que aconteceu, esse episódio mostra que se alguém tinha alguma dúvida de que o Brasil voltou a ser uma republiqueta de banana, né, do tipo que tira Marechal da cama para proclamar a República de pijama, né, pode ter certeza que esse Brasil voltou, né, ou voltou numa versão ainda piorada. Ai, Diogo, você quer parar, por favor? Eu não vou dormir essa noite, depois de te ouvir falando desse jeito. Bom, mas é isso, né? Depois dessa, ponto final no episódio de hoje do Baixo Clero. Eu lembro você que pode participar enviando perguntas, críticas, por que não, elogios também para o perfil do UOL Notícias no Instagram e também no Twitter, @UOL Notícias. Carol, Diogo, um beijo para vocês. Até mais. Beijo, queridos. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção, Rubens Lisboa. Edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação, Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão!